dando continuidade ao etileno, agora nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos que ocorrem nas plantas e possíveis usos na agricultura. Um dos efeitos clássicos que acontece do etileno com relação às plantas é a senescência e abscisão de folhas e flores. Mas primeiro, antes de nós falarmos sobre a abscisão propriamente dito, antes da abscisão acontece a senescência de maneira natural, né? Todos os animais, de maneira geral, todos os animais, plantas, todos os seres vivos, vai chegar um momento onde após o seu crescimento, após o seu desenvolvimento, vai acontecer o envelhecimento natural daquele ser e para a planta não é diferente. Esse envelhecer nós chamamos de senescência, de senescer. E essas mudanças, vamos pegar uma definição aqui, né, de senescência, consiste no conjunto de mudanças que provocam a degradação e a morte da célula vegetal. A degradação ela vai começar ali num tecido, vai começar numa folha e ela, logicamente, ela vai prosseguir em todo o corpo da planta, todos os órgãos da planta. É natural que isso aconteça. Essa degradação ela vai acontecer pela oxidação, pela desnaturação de proteínas, de enzimas, depois de produtos maiores, né? Ali relacionado ao metabolismo da planta, de tecidos, e aí vai progredindo para o restante da planta, de maneira geral. O etileno, ele tem essa função, né? Ele tem a função ali de ir em contramão da expansão celular, do crescimento natural das plantas. O crescimento natural das plantas, a expansão celular, ela é dada principalmente por estímulos, né? De outros hormônios como aqueles promotores do crescimento. Quem que vai sinalizar para que aconteça, para que ocorra o crescimento, lembrando que os hormônios eles não têm um papel de nutrição, eles simplesmente têm um papel de sinalizar algo, mas quem sinaliza para que ocorra expansão, crescimento, a priori, é justamente a auxina, citocinina, giberelinas, que são hormônios promotores do crescimento. Já o ácido abscísico, o etileno, eles são inibidores do crescimento e, portanto, o etileno ele tem a função inibitória sobre a divisão e expansão celular. E ele também age justamente contrapondo o transporte de um desses importantes promotores do crescimento, que seria a auxina. Portanto, ele tem ali uma função como inibidor de transporte de auxina. Portanto, aquele tecido não vai receber a auxina e não vai acontecer a expansão celular, o crescimento celular, e aí vai ocorrer uma inibição natural. Nesses tecidos vai se aumentar a proporção de hormônios que são ali finalizadores de ciclo, que são hormônios que são redutores do crescimento, que vão diminuir aí o crescimento da planta, vão inibir o crescimento da planta, que é o ácido abscísico e o etileno. Pessoal, durante o envelhecimento, então, de uma flor, de uma folha, a biossíntese de auxina ela diminui e as folhas se tornam mais sensíveis ao etileno. Isso aqui é interessante porque a gente sempre lembra para vocês do balanço hormonal. Quando ocorre um envelhecimento, quando ocorre o crescimento da planta, chega naquele período onde ocorreu o desenvolvimento completo, já ocorreu o crescimento do fruto, já se chegou no objetivo que se tinha. Qual que era o objetivo da planta? Era crescer os seus tecidos, ocorreu o crescimento completo, o crescimento dos frutos, e a partir daquilo ali, amadurecer a sua possibilidade de progênese, que é, no caso, a semente. É perpetuar a espécie. Então, naturalmente, vai se destinar ao envelhecimento. O envelhecimento dessa planta, começando por uma flor, ou começando por uma folha. E esse envelhecimento ele vai se dar pelo abaixamento de auxinas. Por que de auxinas? Porque auxinas é o principal ali, né? Juntamente com citocininas, é o principal hormônio responsável pelo crescimento da planta. Portanto, é válido fazer com que ocorra o bloqueio do crescimento da planta antes de acontecer o envelhecimento propriamente dito. E, portanto,
Pensa só, existe um balanço. Para que ocorra crescimento, os promotores estão num balanço maior, né? Estão no lado de cima da gangorra. E quando ocorre a inibição do crescimento, os inibidores estão do lado de cima da gangorra. Então, sobremaneira nesse balanço hormonal. Então, é dessa maneira que vai acontecer ali esse balanço para que ocorra o crescimento juntamente com os promotores e o envelhecimento juntamente com os inibidores de crescimento da planta. E justamente nesse caso, o etileno. Tá joia? Atua na remobilização de reservas durante a senescência da planta. Lembra da primeira e da segunda lei da termodinâmica? Primeira lei que falava que na natureza nada se cria, mas na verdade tudo se transforma? Nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma? A lei da conservação da energia, indo mais para o lado da física, né? Portanto, é exatamente isso que acontece. Na planta, ela também faz a ciclagem da energia. O que estaria destinado à degradação, as reservas que estariam destinadas à degradação, que não se servem mais para continuação, elas são translocadas, elas são levadas para outras regiões, para outros tecidos da planta. Explico, por exemplo, uma planta, vamos pensar na área da agronomia, vamos pensar em grandes culturas. O objetivo do agricultor não é cultivar o milho e cultivar a soja para sobremaneira produzir os grãos. Lógico que tem alguns casos que pensa-se em produzir a planta, mas o produtor ali de grãos, ele pensa no grão. E a planta, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai também pensar no grão, porque o grão para ela é a semente. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, vai ocorrer senescência, a remobilização de reservas vai acontecer. A remobilização de todos aqueles carboidratos, daquelas substâncias que é possível fazer a translocação, daqueles nutrientes que é possível fazer a remobilização, que são móveis na planta, vão ser translocados para outras regiões. Que regiões seriam essas? Um segundo para vocês pensar, pelo que eu acabei de falar ali há pouco, né, do objetivo do agricultor, no caso da soja, para o grão. Então vai ser mandado para a semente, essas reservas vão ser translocadas do tecido antes verdinho, bonitão lá na planta, vai ser translocado para o grão, para a semente, porque a continuação daquela vida, a continuação daquele fator biológico vai se dar pela sua progenie, vai se dar pelos seus descendentes, pela produção de semente no caso. Essas reservas vão ser remobilizadas e, obviamente, os hormônios, eles também vão estar envolvidos com essa translocação e o etileno ele entra como um papel desse, tudo bem? Portanto, pessoal, nessa figura a gente observa o uso do etileno na agricultura. Nós temos a utilização de precursor de formação do etileno, já que ele é um gás. De maneira líquida, nós temos aqui um precursor que se chama Etefon, né? O seu princípio ativo, o nome comercial, etrel. Depois a gente explica mais sobre ele, inclusive. No lado direito aqui da foto, nós temos a aplicação nessa cultura, que é o tabaco, que é utilizado então para se fazer o fumo. No lado direito, aplicação do etrel. Do lado esquerdo, controle sem aplicação do etrel. Isso é muito visual, não é verdade? É muito visual quando se aplica aqui o etileno, no caso o precursor, o etrel. A gente observa as folhas mais senescentes, mais amareladas, perdendo a pigmentação e tudo mais. Do outro lado, a gente vê ainda verde. Ah, professor, mas por que é utilizado nessa cultura? É utilizado nessa cultura, é utilizado em outras culturas também, justamente para homogeneizar a produção, para que a senescência chegue junto, para facilitar ali a ocorrência da colheita, do uso daquele material. E é utilizado em alguns casos também para fazer o raleio químico.
tá? Para que alguns frutos ali, eles em algum estágio anterior ao desenvolvimento completo, faz a aplicação, ele faz a derrubada, ajuda na derrubada desses frutos. E no final do ciclo, utilizado ali para homogeneizar, para que ocorra a maturação de maneira homogênea, tá joia? Então, utilizado tanto para fruto quanto para as folhas também, é muito utilizado ali na agricultura. Portanto, o ETFON, no caso o etileno líquido, ele é o regulador mais utilizado. É o ácido 2-cloroetilfosfônico, mas o nome comercial é etrel, tá joia? E é simples, ele libera de maneira bem simples. Vamos tentar falar o nome dele de novo? Esse ácido 2-cloroetilfosfônico, ele libera facilmente o etileno. De que maneira? Então faz a aplicação ali do etileno. Ele em contato com a água, vai acontecer uma reação da água com o ETFON, no caso, e vai formar o etileno como resultado, então, dessa catálise, desses dois produtinhos aqui, do ETFON e da água, vai ocorrer a formação do etileno e vai acontecer ainda uma formação de um subproduto, é o ácido fosfórico, tá? É um subproduto da formação ali do uso do ETFON. Etileno em forma gasosa daí, tá joia? Forma gasosa, e como subproduto vai se dar o ácido fosfórico. Continuando, né, a nossa ideia de senescência, de maturador, utilizando o etileno dessa maneira, nós temos alguns exemplos. Eu queria comentar com vocês sobre o uso, por exemplo, da planta do etileno. O uso não no sentido de aplicar o etileno, mas o uso que a planta se faz como algo benéfico para ela, para se defender do ambiente de condições adversas. Exemplo de plantas caducifólias. Plantas que são decíduas, aquelas plantas que vão no inverno perder as suas folhas. Isso é natural, a caída das folhas quando se chega ao inverno, porque é uma proteção para que ele passa por aquele período, né, a planta passe por aquele período sem maiores prejuízos. Porque se a planta permanecer com as suas folhas, ela está arriscada a congelamento nas folhas, porque é tecido com alta umidade, está arriscado com uma transpiração alta, né? Perder água num período seco se torna algo difícil. A maior área que vai ter de contato com o ambiente para perda da água, no caso, né? Para transpiração. E isso não é algo benéfico para a planta. Ela prefere gastar as suas reservas, utilizar isso, translocar isso para a planta, para suas reservas, seus tecidos, para seus vacúolos, e utilizar isso no inverno, como se fosse, né, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, lá em ácido abscísico, como se fosse o urso. O urso é aquele que hiberna. Então serve para isso, para hibernar, passar por aquele período difícil. E o etileno, ele é o hormônio que ele vai desencadear uma série de reações que vai culminar com a caída das folhas, ok? Que a gente chama isso de abscisão. Então vou ler aqui e eu explico mais algumas coisas para vocês. A concentração das auxinas nas folhas de plantas diminui no outono, induzindo a modificação na camada da zona de abscisão, que passa a produzir etileno. O etileno enfraquece as células a tal ponto que o peso da folha é suficiente para romper sua ligação com o caule. Assim, a folha destaca-se e cai. Explico. Durante o crescimento, durante o desenvolvimento da planta, não é os hormônios promotores de crescimento que estão sobremaneira tomando conta ali do pedaço? Portanto, a auxina, como um hormônio que está relacionado ali com a expansão celular, citocinina com a divisão celular, a gibberelina com alongamento de caule e de interseções e por aí vai, esses hormônios, eles são promotores do crescimento. Durante o estágio, durante o momento onde é necessário que isso aconteça, durante ali a estação de crescimento da planta, esses hormônios estão tomando conta, está ocorrendo o crescimento. Agora, quando se chega no inverno, por indução, lá do ácido abscísico, lembra que o ácido abscísico é o hormônio que conversa, entre aspas, com o meio ambiente?
Ele tem essa interface entre o ambiente e a planta, lá, entre aspas, pessoal, logicamente. Ele conversa ali com a planta, fala, olha, a situação ela tá meio difícil, tá meio complicada e, portanto, tá chegando o inverno, é hora de ocorrer a abscisão. Ele dá aquele primeiro start. E a continuação disso se dá pelo etileno. Ocorre o abaixamento de auxina, já que não vai ser necessário, não vai ocorrer mais nenhuma expansão celular. Ocorre o abaixamento desses promotores e aí quem toma conta são justamente inibidores de crescimento. Portanto, o etileno ele vai enfraquecer essa camada, porque ele vai estar mais ativo. Essa camada aqui ela vai ficar mais sensível ao etileno. O que faz ela não ficar ativa, essa camada, esse lugar aqui, que eu já explico melhor sobre ele, é justamente a presença de auxina que fortifica. Na planta é natural, existe uma camada de abscisão. Existe um ponto de ruptura, que ele fica, vamos dizer assim, escondido, ele fica soldado. Se existir promotores do crescimento, quando esses promotores já inexistem, ou a concentração deles são menores, começa a ficar sensível ao etileno e rapidamente o etileno consegue aí fazer uma lise, uma quebra, né? Ele conseguir induzir essa lise, essa hidrólise, essa quebra dessas células desta região. Ou seja, ocorre enfraquecimento das células da camada de abscisão. Por conta disso, um pequeno vento, o próprio peso dessa folha, no caso, é suficiente para ceder, para ocorrer o quebramento aqui na ruptura na camada de abscisão. Isso é comum acontecer, acontece no final da senescência das plantas, naturalmente, mas isso pode ser adiantado no caso do exemplo de plantas preparadas para o inverno, plantas ali que ocorre sobremaneira em algumas frutíferas de clima temperado, algumas plantas ali de inverno. Tá joia? Bom, só para a gente contextualizar isso, ok? Depois, se vocês quiserem, vocês voltam aqui também para fazer essa leitura e tudo mais. Aqui é um exemplo da foto de uma folha, né, que está verdinha, está ocorrendo expansão, as auxinas estão ativas, depois essas auxinas começam a ocorrer diminuição, translocação dela e o etileno, sobremaneira, vai ser ativado, né? A proporção dele vai ser maior e ele vai responder nessa camada de abscisão. Essa camada de abscisão vai ficar sensível aqui ao etileno e vai ocorrer, né, o etileno vai induzir ali a lise dessas células e vai ocorrer então o quebramento, tá joia? E existem 3 fases para que isso aconteça. Vamos acompanhar cada uma delas aqui rapidamente. Fase de maturação da folha, se observa um gradiente decrescente de auxina da folha para o caule e o qual mantém a zona de abscisão em um estado não sensível. Esse momento que ocorre o amarelecimento, a degradação da clorofila, a translocação da auxina em primeiro momento, né? Então, daqui para cá, dessa primeira para a segunda foto. Fase de indução da queda. A redução ou reversão do gradiente de auxina da folha para o caule, normalmente associada com a senescência. Torna-se a zona de abscisão sensível ao etileno. Então, dessa segunda para essa terceira, começa a ficar amarelado, a translocação já acontece. Isso aqui já vão falar assim, auxina, não quero mais saber, isso aqui é terra de ninguém. Ou melhor dizendo, né, até vai ser a terra do etileno no caso. Que aí o etileno ele vai tomar conta desse pedaço e essa camada aqui ela vai tornar sensível até chegar no terceiro ponto, que é a fase da queda. Então, as células sensibilizadas da zona de abscisão respondem a baixas concentrações de etileno. Isso que é importante dizer. Aí não precisa ser muito etileno. Perceba isso. Lembra que as próprias auxinas ajudam a produzir a sintase da auxina? Lembra disso? A sintase? E não precisa ter muito. O que importa, na verdade, é se essa região, se a planta, se o momento, se aquele tecido ele é sensível ou não. Então, não importa muito a concentração, importa a sensibilidade e a presença ou não de promotores. Como já migrou aqui os promotores, tornou mais sensível. Não precisa uma concentração muito grande e começa a ocorrer degradação aqui dessas células e naturalmente vai ocorrer a queda das folhas, tá bom?